Bem-vindos à Piada Mortal. Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais aclamados da história, Batman, o Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan e lançado em 2018. Esse filme é a segunda parte da trilogia do Batman e mostra a luta do herói não só contra o crime de Gotham, mas principalmente contra o inimigo gótico e imprevisível, o Coringa, interpretado de forma memorável por Heath Ledger. O filme é cheio de ação, tensão e traz questões mais profundas sobre moralidade e até onde alguém pode ir para proteger o que acredita. O objetivo desse vídeo é trazer um resumo rápido da história, explicar os principais temas e mostrar por que o filme Cavaleiro das Trevas é considerado um marco no cinema de super-heróis. Sociedade. Pode ir? Não. Em Gotham City, a vida do vigilante Batman está começando a parecer um pouco mais tranquila. Ele, junto do promotor público Harvey Dent, está fazendo um bom trabalho em combater o crime e trazer um pouco mais de esperança para a cidade. Mas como sempre, a paz não dura muito tempo. Surge nascendo um novo vilão, o Coringa, que é completamente insano e adora criar o caos. Ele não é só mais um criminoso, ele quer provocar o Batman e desafiar tudo que ele acredita. O Coringa começa a espalhar o terror pela cidade, fazendo planos malucos que forçam Batman a repensar sua abordagem. Enquanto isso, Harvey Dent tenta... Harvey, que é visto como Cavaleiro da Justiça de Gotham, se torna um aliado fundamental na luta contra o crime. Mas as coisas tomam um rumo sombrio quando as ações do Coringa começam a afetar diretamente a vida deles. Ao longo do filme, vemos Batman enfrentando dilemas morais profundos. Ele precisa decidir até onde está disposto a ir para proteger Gotham e se vale a pena sacrificar sua própria moralidade por um bem maior. A relação entre Batman e Coringa se transforma em um jogo psicológico intenso, onde cada movimento pode custar caro. Com várias reviravoltas emocionantes e cenas de ações eletrizantes, Batman, o Cavaleiro das Trevas, não é apenas um filme de super-herói. É uma verdadeira reflexão sobre justiça, sacrifício e o que significa ser um herói em tempos de crise. Prepare-se para uma montanha russa de emoções enquanto Gotham mergulha em uma desesperada luta entre o bem e o mal. Bruce Wayne é um personagem complexo que representa a luta interna de sua identidade como bilionário e o vigilante sombrio que luta contra o crime. Desde a infância, ele foi marcado pela tragédia da morte de seus pais, o que moldou sua determinação de combater o mal. No filme, Bruce enfrenta um dilema moral significativo. Até onde ele deve ir para proteger Gotham? Sua relação com o Coringa desafia suas crenças sobre justiça e moralidade. O Coringa não é apenas um inimigo, ele é um reflexo distorcido do próprio Batman, mostrando como a linha entre herói e vilão pode ser paralela. O Coringa é o antagonista perfeito para o Batman. Ele não tem uma agenda clara, além de causar o caos e testar os limites do Batman. Para o Coringa, a vida é uma piada cruel, e ele se diverte em desestabilizar a ordem. Sua natureza anárquica contrasta diretamente com o idealismo de Batman. O Coringa busca desmascarar a fragilidade da moralidade humana, desafiando Bruce a reconsiderar suas próprias regras. É interessante notar que, enquanto Batman busca trazer esperança para Gotham, o Coringa tenta provar que todos têm um lado sombrio. Harvey representa a esperança de Gotham como um promotor público que luta contra o crime ao lado de Batman. Inicialmente visto como um cavaleiro branco, Dent personifica a possibilidade de justiça sem precisar recorrer à vigilância. No entanto, sua transformação em duas caras após sofrer uma tragédia nas mãos do Coringa ilustra como a linha entre herói e vilão pode ser cruzada rapidamente sob pressão extrema. A queda de Harvey simboliza a fragilidade da bondade humana quando confrontada com o mal puro do Coringa. A relação entre Harvey e Bruce também é crucial. Bruce vê em Harvey uma chance de fazer as coisas certas sem ter que expor com Batman. Alfred é mais do que apenas o mordomo de Bruce. Ele é a âncora emocional e moral. Ao longo do filme, Alfred oferece conselhos sábios e tenta manter Bruce no caminho certo, alertando-o sobre os perigos da obsessão por sua missão.
Ele compreende as consequências das escolhas que o Bruce faz e tenta protegê-lo não só fisicamente, mas também emocionalmente. A relação deles mostra um lado mais humano de Bruce, revelando sua vulnerabilidade e necessidade de apoio em sua luta contra as forças do mal. James Gordon é outro pilar moral em Gotham e um dos poucos aliados confiáveis de Batman. Como comissário da polícia, ele representa a lei e ordem em uma cidade mergulhada no crime. Sua parceria com Batman simboliza a união entre as instituições legais e os métodos não convencionais do vigilante. Gordon acredita na justiça, mas também reconhece a necessidade da atuação de Batman quando as coisas fogem do controle. Ele se torna o mediador entre os ideais de Bruce e a realidade caótica imposta pelo Coringa. Por que estão tão sérias? Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan, é reconhecido como um dos filmes mais complexos do gênero de super-heróis. Muito além da ação e dos efeitos especiais, o filme propõe reflexões profundas sobre a natureza humana e a sociedade e as escolhas difíceis que enfrentamos. Hoje nós vamos destacar 3 grandes temas presentes na narrativa: o conflito entre o caos e a ordem, a moralidade e o sacrifício, e a identidade e a dualidade. Um dos principais temas do filme é a tensão entre o caos e a ordem. O enredo explora como a sociedade depende de regras e estruturas para manter a convivência pacífica, mas também mostra o quão frágeis essas estruturas podem ser. Ao longo da história, vemos que basta uma ameaça real para colocar em dúvida a estabilidade que parecia tão sólida. Essa relação entre caos e a ordem é construída de forma inteligente, sugerindo que a linha entre civilização e barbaridades é muito mais tênue do que se imagina. O filme questiona: será que a moralidade das pessoas é genuína ou é apenas uma convenção social mantida enquanto as coisas estão sob controle? Ao controlar os personagens e o público com situações limite, o Cavaleiro das Trevas levanta a questão de como reagiríamos se as regras desaparecessem do planeta Terra. Outro tema fortemente explorado é a moralidade e o sacrifício. O filme mostra que ser ético nem sempre é fácil, especialmente quando decisões precisam ser tomadas sob grande pressão. Dilemas morais aparecem a cada momento, exigindo dos personagens escolhas que envolvem perdas e renúncias. O filme propõe uma reflexão importante. Algumas situações de fazer o que é certo podem significar abrir mão da própria felicidade, ou até mesmo aceitar ser incompreendido pelos outros. Essa abordagem mostra que a verdadeira força de caráter não está apenas nas ações visíveis, mas também está nas decisões silenciosas e difíceis que moldam o futuro de todos ao redor. Por fim, o filme trabalha intensamente com o tema da identidade e da dualidade. Os personagens principais vivem conflitos internos profundos, divididos entre quem são de verdade e quem precisam aparentar ser para cumprir seus papéis. Essa dualidade é algo que muitos enfrentam na vida real. O conflito entre os nossos desejos pessoais e as expectativas que a sociedade impõe. O filme faz refletir sobre o peso de carregar uma máscara, seja literal ou simbólica, e até é possível manter a integridade diante das dificuldades. O Cavaleiro das Trevas vai muito além do entretenimento, propondo uma análise sobre as fragilidades humanas, complexidade, escolhas morais e a eterna batalha entre manter a ordem e enfrentar o caos interno e externo. O filme tem a assinatura visual de Christopher Nolan, que é conhecido por criar sequências emocionantes e uma narrativa não linear. Isso significa que a história não é contada de forma totalmente cronológica, o que mantém o espectador sempre envolvido e atento. Nolan também usa muitos efeitos práticos, o que deixa as cenas cada vez mais realistas e impactantes. Depois, a fotografia. A cinematografia do filme foi feita por Wally Pfister. Ele cria cenas que ficam na memória do público, como a perseguição de caminhões, cheia de tensão e movimentos de câmera que aumentam a adrenalina. E também a famosa explosão do hospital, onde o ritmo e o enquadramento tornam a cena ainda mais marcante. E por último, a trilha sonora. A música foi composta por Hans Zimmer e James Newton Howard. A trilha sonora é essencial para criar o clima de tensão e emoção em várias partes do filme. Um exemplo disso é como a música cresce em intensidade nas cenas principais, ajudando a transmitir a sensação de urgência e suspense para o público. O Cavaleiro das Trevas tem uma recepção estrondosa, tanto do público quanto da crítica. Comercialmente, o filme foi um fenômeno, ultrapassando a marca de $1 bilhão em bilheteria mundial. Um feito impressionante para a época. No circuito de premiações também se destacou, recebendo 8 indicações ao Oscar e conquistando 2 estatuetas, de melhor edição e, de forma especialmente marcante,
melhor ator coadjuvante para Heath Ledger, que entregou uma das atuações mais celebradas da história do cinema. O impacto do filme no gênero de super-heróis foi profundo e duradouro. O Cavaleiro das Trevas redefiniu as expectativas, mostrando que essas histórias podiam ser mais do que simples entretenimento. A partir de sua influência, tornou-se comum vermos filmes de heróis abordando temas complexos, com narrativas mais sombrias, realistas e emocionalmente densas. Essa mudança abriu caminho para produções como Logan e Coringa, que buscaram seguir essa linha mais madura e séria. E claro, não dá pra falar de Cavaleiro das Trevas sem destacar o trabalho de Heath Ledger. O que ele fez com o Coringa foi impressionante. Ele não só mudou completamente a maneira como o personagem é visto, mas também elevou o nível da atuação de filmes de super-herói. Mesmo depois da sua morte tão prematura, o legado de Heath Ledger continua enorme. Ele virou um verdadeiro ícone, sendo lembrado pela entrega absurda, pela coragem e pela profundidade que deu a um dos vilões mais marcantes do cinema. Até hoje, a interpretação dele é referência, porque ele viveu o personagem Coringa e morreu por causa do personagem Coringa, porque ele levou muito a sério isso. E mostra que filme de herói também pode ser coisa séria, tipo, não uma brincadeira. Ele viveu, de fato, o personagem. Concluindo aqui, o filme é um tanto agridoce e profundamente ressonante. Batman tendo triunfado sobre a ameaça caótica do Coringa, mas a um custo pessoal enorme. Assume a culpa pelos crimes de Harvey Dent para proteger o legado de esperança que Dent representava para Gotham. Essa decisão o força a se tornar o Cavaleiro das Trevas, que a cidade precisa, mas não merece.